cartão de retorno do retiro dos casais, que foi uma bênção do Senhor. Tivemos até troca de alianças no retiro. Deus trabalhou de uma forma que nos impressionou, o agir dele ali nos casais. Tivemos testemunhos abençoados, tivemos propósito ali de casais jovens, casais de meia idade, casais um pouquinho mais maduros, mas foi ali 21 casais que se encheram do poder da graça do Senhor. Convido a amada igreja para nós lermos em Marcos 10, 8 e 9, que foi o tema do nosso retiro. Que o casal viva um para o outro e ambos para Deus. Amém? Marcos 8, 9. A amada igreja encontrou? Diga amém. Eu convido a pastora Rosane e a pastora Carla para ficar aqui junto com seus amados esposos aqui, lado a lado, porque a gente junto, a gente é mais forte. E o nosso trabalho aqui é árduo. A gente sozinha não vence essa batalha do mundo espiritual, amém? Marcos 10, 8 e 9. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Amém? Vamos orar então, em nome do Senhor. Ó Deus amado, chegamos na Tua presença, Pai, pedindo, Senhor, perdão pelas nossas fraquezas e nossas falhas humanas, Pai. Mas Tu é um Deus de poder e graça que já nos perdoou ali na cruz pelos nossos pecados, mesmo sabendo que nós íamos errar e que nós íamos pecar, Pai. Ó Pai, Tu criou o homem, Tu criou a mulher, Senhor, num propósito para Te servir e Te adorar, Pai. E nós estamos aqui unidos, Senhor. São famílias, Senhor, clamando e buscando, Senhor, pela Tua misericórdia, para nós termos a nossa família salva, Senhor, e para subirmos juntos no reino da glória, Pai. Ó Pai, entregamos esse culto agora na Tua presença, Senhor, que tudo seja conforme a Tua direção, Senhor amado. Ó Pai, abençoa cada família que está aqui representada, cada um que está aqui, Senhor. Tu sabe o que cada um veio buscar, Pai. Ó Pai, encha que nenhum saia daqui vazio, mas cheio do Teu poder e da Tua graça. Ó Pai, aqueles familiares que não puderam vir, que estão lá na sua casa, Pai, agora abençoa, Senhor. Se for cura e for enfermidade, agora, Pai, levanta de leito de hospital, Pai. Estiver afastado, Senhor, dos Teus caminhos, traga para a Tua casa, Senhor. Ó Pai, estiver porta para abrir, Senhor, porta de emprego, agora ordenamos a bênção no Teu nome, Senhor. Tu é o Deus do ouro e da prata, Senhor. Tu é o Deus do impossível, Pai. O Deus que tudo pode, Pai. Confiamos no Teu nome, na Tua graça e na Tua misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Integra a direção na Tua presença, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Podem sentar, meus queridos. Antes de passar para o louvor com o pastor Renato, eu quero agradecer a todos os casais que estiveram conosco. Eu sei que é difícil, mas foi um investimento que os irmãos fizeram. Um investimento na esposa, no esposo, na casa, no lar, na família. Investimento maravilhoso que nós tivemos esse final de semana lá. Sentimos a presença de Deus, o Espírito Santo se fez presente. Deus estava na casa. Agradecer também aos nossos pastores que nos confiaram, né, esse trabalho maravilhoso, o qual Deus tem deixado na mão dos teus servos, mas confiaram a minha irmã Patrícia, a irmã Cristiana, a irmã Thalia. E não foi fácil, a gente sabe disso. Para começar, o inimigo se lançou muito na vida dos irmãos, para que os irmãos não estivessem lá. Aqueles que perseveraram até o final, Deus se fez presente na vida deles. O irmão Isaac estava lá, e depois ele mandou uma mensagem para mim e para o pastor, que estava ruinzinho, estava lá na Unimed, o inimigo se lançando. Então as bênçãos vai ser grande para ele, tenho certeza disso. Como foi grande para mim e para minha esposa, para os pastores, para os irmãos que fazem parte, estavam lá, e eu tenho certeza que Deus vai estar presente com vocês. Algo que vai ficar
ligado na vida de vocês. Algo vai ficar na lembrança dos irmãos. E também agradecer a todos os irmãos que se fazem presente aqui, representando as suas famílias também. Hoje é o culto da família e também gratidão ao nosso retiro. Então, você se sinta bem. Você que veio representar a tua casa, teu lar, tua família, representa a tua esposa, representa o teu esposo, represente os teus filhos, represente alguém da tua casa, o pai e a mãe que não estão na igreja. Tenha certeza, o que você ligar aqui com Deus, Deus vai ligar. Pode ter certeza. Não importa onde eles estiverem, Ele vai fazer a obra na tua vida e na vida da tua família. Então, vai pedindo para Deus, vai colocando esse elo entre você e Ele. Coloca o teu espírito ligado ao Espírito do nosso Deus. O Espírito dele está aqui. Antes mesmo de chegar, ele já estava aqui. Vai pedindo para que Deus haja na tua vida, na vida deles, tenho certeza. Quem sabe é eu que sou o problema. Quem sabe eu tenho que acertar alguns detalhes para que a minha família receba a bênção. Aqui é o local de pedir perdão. A primeira mensagem foi perdão na sexta. E tenho certeza, houve perdão lá entre os casais. Às vezes a gente fala coisas que podem chegar no ouvido e entrar aqui dentro. Às vezes entra aqui e sai aqui, sem problema. Às vezes entra aqui e fica aqui dentro. Agora é ruim quando entra aqui e fica aqui dentro. E às vezes um perdão pode mudar tudo na vida do casal, pode mudar tudo na vida da família. Posterior mensagem que falava sobre finanças com o pastor Rafael. E hoje pela manhã sobre os filhos. Filho é o que Deus nos colocou na nossa mão. É uma herança que Ele nos deu. Então, não podemos perder para o inimigo. Não podemos perder para o inimigo os nossos filhos. Amém? Então, receba a bênção. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Pastor Renato, Deus abençoe. Glória a Deus. Eu quero dizer a todos que uma palavra resume o encontro. Quem é que teve no encontro aí, gente? Quem é que teve lá? Maravilhoso, né? Os casais que foram lá puderam usufruir de palavras abençoadas e abençoadoras sobre a vida dos casais e das famílias, e foi muito tocante, porque todo retiro, ele é assim, né? Ele começa devagar e vai chegando. Sabe quem é que eu vi cantando lá, pastora Eva? Sabe quem é que eu vi cantando? Pastor Rafael. Ele cantou. Ele cantava assim, ó. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me ofereceu o céu. Adore a Deus, aleluia. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei por que me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Bonito, né? Aleluia. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Presta atenção nessa letra. Mesmo assim ele me abraçou. Eu sou pequeno, ele tão grande Eu sou falho, ele é fiel.
O que eu deveria era morrer, mas Ele me ofereceu, vai lá, o céu. Oh, recebe. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei por que me escolheu, mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei por que me escolheu, mas de uma coisa eu sei. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus porque você está vivo. Dê graças a Deus porque você pôde chegar até aqui e ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Dê graças a Deus porque tu tem um teto sobre a tua cabeça, que tu tens saúde. Tem irmãos que estão no hospital neste momento e nós podemos estar aqui essa noite. E eu refleti muito sobre esse final de semana, porque o pastor Jair Oliveira, né, gente? Pelo amor de Deus, é bom demais. E o pastor Rubens Rafael Schmidt, e o Jair Oliveira, ele é Jair Ramos de Oliveira. E eu vou cantar esse louvor aqui, pastor, e sinta-se abençoado, viu? Porque tem duas famílias aqui nessa igreja, que a igreja pode olhar para eles, né, pastor Valdenor? Tem duas famílias aqui que a igreja, você pode dizer que você pertence para essa igreja, viu? Não vai passar vergonha aí na rua. Que coisa maravilhosa poder pertencer para esse ministério com pessoas dignas, pessoas honestas, pessoas de caráter. E isso é importante para nós. Então vamos cantar os ramos. Cortaram, você me ajuda, hein? Árvore cheia de vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. Chega alguém e diz: acabou-se a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém que só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente voltará ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo um testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas de Deus minha vida restaurar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Cortaram
árvore cheia de vida cortarão, e os frutos que ela produzia se acabarão. Chega alguém e diz: acabou-se a história. Mas olha Deus, olha aí. Mas ainda bem, fica de pé, fica. E a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. Este caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Aí na esperança a alegria vai chegar, e tudo novamente voltará ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Fala aí, fala aí. Eu fui uma, mas ao cheiro da palavra vi Deus minha vida restaurar. Aplauda o Senhor, aleluia, glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Graças a Deus. Podem sentar, meus queridos. Obrigado, pastor. Vamos ouvir um hino. Foi muita bênção lá, viu, irmãos? Fiquei muito contente com a decisão do nosso querido irmão Fabiano e irmã Raquel. Que Deus abençoe vocês, viu? E ainda fiquei mais contente ainda que eu e minha esposa fomos convidados aí para ser o padrinho de casamento de vocês, tá? Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, amém? É isso aí, Deus abençoe. Mas eu acho que teve mais alguém também aqui, né? É? Tá bom então, Deus abençoe. Aqui em cima? É, pastor Jair, pastora Carla, Deus abençoe vocês. Glória a Deus, aleluia. Sabe a todos que a paz do Senhor, amém? Está um clima maravilhoso estar nesse lugar, né? Já podemos sentir a presença de Deus. Então eu vou cantar um louvor, e quem souber, cante comigo. Vamos adorar o nome do Senhor juntos, amém? Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Quando olho pros meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho pras tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver apenas uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra.
fazer cumprir na hora certa. Aleluia, oh aleluia, Jesus, oh aleluia. Pois eu sirvo um Deus que é grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver apenas uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não é. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo Ele fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo Ele fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo Deus fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não é. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Graças a Deus. Vou convidar a igreja para se pôr em pé, nós vamos orar mais uma vez. Enquanto isso, o Coral Raiz vai passando. Vamos cantar 2 louvores. Deus abençoe a todos. Pastor João, vamos orar? Lhe agradeço. Deus o abençoe. Oremos a Deus. Maravilhoso e eterno Pai, nessa tua presença, Pai, nós te adoramos essa noite, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Agora estamos aqui para ouvir a tua palavra. Fala conosco de maneira especial, Pai. Aquele que entrou cansado, seu oprimido, sem força, renova, Pai. Assim nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Coral Raiz, salva todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó
Vou dando glória, gente, que Jesus está aqui. É 29. Eu tenho em minha vida uma pessoa. Pra ele eu entreguei o meu coração. Hoje vou dizer a todos como aconteceu. Esse romance lindo entre Jesus e eu. Entrei numa igrejinha desesperado, não sabia o que era amor, vivia enganado. Foi quando senti Jesus chegar em minha mão. Senti que se transformava meu coração. Daquele dia em diante, nunca o deixei. Pois eu nunca tinha sentido tanto amor assim. Minha vida completamente dei a Jesus. Hoje é Ele quem me ajuda a carregar minha cruz. Minha paixão é Cristo, o meu amado. Que Ele é a minha vida, tenho falado. Sem Ele eu não sou nada, inútil sou. Por isso declaro a todos meu grande amor. Minha paixão é Cristo, o meu amado. Que Ele é a minha vida, tenho falado. Sem Ele eu não sou nada, inútil sou. Por isso declaro a todos meu grande amor. Amém, Seja louvado o teu nome, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Se você chegou dessa maneira aqui no culto essa noite, você viu que realmente Jesus pode resolver teu problema. Quem sabe você chegou abatido, cansado, machucado, chegou doente, Jesus vai resolver teu problema essa noite. Mas basta você crer e pedir que Deus haja na tua vida essa noite. Faça uma entrega a Jesus essa noite. Em nome de Jesus, amém. Vou convidar a igreja para se pôr em pé mais uma vez. Vou passar a palavra ao nosso querido pastor Jair. Deus abençoe. Paulo. Fica aqui um pouquinho. Eu quero aqui na pessoa do evangelista Paulo, Dona Patrícia, amiga Patrícia, né? Eles são os coordenadores do nosso culto da família, né? E nós fomos na sexta-feira e retornamos hoje à tarde, né, do retiro, e foi uma bênção, né? Os casais que foram, foi 21 casal, né? A gente quer que muitos casais também, né? O ano que vem, no local onde a gente fez o retiro, dá bem certinho, 21 casais, né? E os que foram aí,
pode, eu disse, incentivar outros aí o ano que vem, certo? Uns 10 que foram ano passado não foram, Deus renovou 10 casais, né? Mas o ano que vem, que esteja mais casais, o dobro, né? Reunido com a gente para esse retiro, né? Deus abençoe vocês, recompensam. Hoje, para lidar com isso é difícil, para arrumar pessoas, pagamento, mas foi bênção de Deus, né? Foi bênção de Deus. Deus abençoe. Valeu a pena porque as bênçãos que recebemos conhecemos outras pessoas. Foi bênção, né? Nós fizemos lá uma ação entre amigos nos casais. O Paulo ganhou um relógio que valia 1.500 e poucos reais. E nós sorteamos entre os irmãos lá, né? E um foi abençoado. Quem é que foi abençoado? Hein, Júlio? Levanta a mão. Oi, Júlio. Na real, quem ganhou foi o Paulo, né? E daí doou, porque ele tinha um igualzinho, igual esse aqui dele. Né? E daí ele pegamos lá na urninha. Pastor Rafael foi o que pegou o número. E pegou o número do Paulo, né? E ele disse, não, já eu tenho, a Patrícia também tem. Ela disse, não, eu vou doar para outro. E daí o Júlio foi contemplado, foi abençoado. Deus abençoe o Júlio, em nome de Jesus, né? Obrigado, Paulo. Deus abençoe. Já vou saudar os nossos irmãos, o nosso pastor presidente. Deus abençoe. Esteve ministrando lá para nós, né? Ontem à noite, hoje pela manhã, né? Não, 2 períodos, né? Ontem à noite e hoje de manhã, né? 2 períodos. Mas foi bênção, né? A gente tem que aprender, né? Eu disse, tem gente... o Júlio, ele sempre vai. O Júlio tem quantos anos de casado, Júlio? 41 anos de casado, né? Mas ele estava na palestra lá. Tem gente, às vezes, que não precisa. Tá tudo... Que bom que tá tudo bom, né? Mas é importante a gente ir lá. Tinha casados com 3 meses. Eu e a Carla aqui, nós temos 35 anos, mas a gente participa. Não porque a gente é pastor da igreja, mas a gente está lá incentivando, participando. Pastor Rafael, quantos anos, pastor? 38 anos. Então, e é bênção de Deus, né? E a gente está lá incentivando, aprendendo. Quem foi pode testemunhar disso. Pastor Dene, Deus abençoe, pastor, seja bem-vindo. Foi domingo passado o senhor ministrou, né? Deus abençoe o senhor, seja bem-vindo nesta noite. Houve uma troca de agenda aí. Quem é o nome deles? O Davi e o Cauã. Aonde estão? Lá. Deus abençoe. Sobrinho do pastor Denis, sejam bem-vindos em nosso meio nesta noite, em nome de Jesus. Tiago, a Letícia, Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos aqui na Igreja Missão da Última Hora. É com alegria que recebemos vocês, tá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá? O pastor João, nosso pastor aqui da sede. Pastor Davi também, colega na sede. Pastor Maciel, Deus abençoe, seja bem-vindo à casa paterna. A irmã Nair, onde está a irmã Nair? Está ali, glória a Deus, irmã. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, viu, pastor? O Jonathan, pastor Luiz, nosso pastor da Cremer, os irmãos da Cremer estão aí? Amém? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Pastor Valdenor, tome assento aqui, tem um lugarzinho aqui, pode subir, vai, vamos lá. Tome assento aqui em cima do altar com a gente. Quem mais aqui? Tem aqui uma lista. Eu quero também saudar o Davi e o Cauê. Aonde estão? É os meninos, botaram aqui, tá bom. O Miguel e a Cirlei. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, Miguel. Conhecido há longa data, né? Deus abençoe você. Seja bem-vindo nesta noite. Né? O Miguel ajudou a construir a casa do pastor Rafael. Quase 40 anos, né? Não parece que é tão... Mas, né? Deus abençoe. Nós fizemos um prédio aqui também, ele veio lá ajudar o falecido João também, né, a rebocar o prédio. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. A Dilce e o Altair, onde estão lá também. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos em nosso meio, em nome de Jesus. Pastor Cícero, Deus abençoe, nosso pastor aqui na sede. Quem mais está nos visitando? Evangelista João, Deus abençoe. Quero tomar assento aqui, pastor. Acho que tem um lugarzinho ali, ó. Tem 2, 3 lugares ali. O Daniel também, né? Se quiser subir aqui, o pastor Leonir, Deus abençoe. Os irmãos ali também, né? Deus abençoe, sejam bem-vindos em nosso meio, em nome de Jesus. Quem mais nos visita? São esses? Eu não citei o nome. Tem mais alguém que está visitando? Todos da casa? Amém? Vamos dar uma saudação de bem-vindo. Dizer assim, querido visitante, seja bem-vindo em nosso meio.
no nome de Jesus. Vamos lá, pastor. Quando preciso, chamo por Ele, Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso, Jesus, leão de Judá. Este Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entre a fé e fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que ele não acalme, ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Jesus, Jesus, Jesus. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Este Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entre a fé e fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que ele não acalme, ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Vamos lá, Jesus, 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 Jesus. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Vamos lá de novo. Jesus, Jesus, Jesus. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Glória a Deus. Você está alegre? Dá um glória bem alto para o Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Temos teu assento. Eu também quero parabenizar o Azael, né? Filho do presbítero Daniel, da Juliette. Teve de aniversário. Foi ontem ou hoje? Ontem, né? Deus abençoe. Fez um aninho. Deus abençoe você, tá? Eita glória, tá faceiro, viu? Ele entende, viu? O pessoal aí que também vai apresentar a bebezinha aí do Anderson, da Keila, da Késia, né? Késia, né? Deus abençoe vocês, pois no final do culto nós vamos apresentar o Senhor, né? Um presente de Deus, a qual Deus tem dado aos seus filhos. Eu quero ouvir uma saudação, pastor Deni, passa aqui. Dê uma saudação nesta noite. Vamos lá. O senhor é bênção. Amém. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor, aos visitantes, aos amigos, aos meus sobrinhos, pastor Rafael, ministro, pastor, mestre, junto com o pastor Jair, casal de irmãos, os obreiros, seleto, grupo de obreiros. Eu estava dizendo para o meu sobrinho, essa igreja é uma bênção. Uma bênção. Eu tenho prazer de estar aqui, irmã Liane, seu esposo, a todos. Eu não sei o que o rapaz vai pregar, por certo Deus vai falar conosco. Pregador também tem que ouvir. Como é bom ouvir a voz de Deus. Os judeus dizem que no sussurrar da pomba, Deus fala. No sorriso de uma criança, Deus fala. A delicadeza e a elegância, a simetria de Deus. Não despreze as coisas pequenas na casa do Senhor. Um abraço do irmãozinho, um abraço do porteiro, é Deus falando conosco, nos confortando. Veja bem que domingo eu preguei aqui sobre o tempo, e eu preguei que muitos jovens são ceifados antes do tempo. Quem estava aqui? Quem estava aqui? Viste o mistério que eu preguei aqui? 130 jovens, entre 14 anos a 35, foram ceifados. Eu preguei aqui.
Lembra que eu preguei que os pais estavam enterrando os filhos? Eu fiquei muito triste. Isso não depende de quem está certo, quem está errado. Depende de almas que foram para a eternidade. E eu estava falando para o meu sobrinho de um vídeo de um deles, que quando percebeu, era tarde demais. E estava pedindo perdão para a mãe, por que não ouviu a mãe? E eu falei justamente aqui, que só tem uma maneira de prolongar os dias: obedecer pai e mãe. E aconteceu exatamente isso. Mas vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelas famílias. Dentro de tudo esse caos, ainda Deus está no controle. Ele controla tudo. Uma gota da água, da chuva, Deus controla. Eu não me preocupo muito do caos. Não sou pregador que prega o caos, porque no meio do caos, Deus coloca tudo em ordem. Veja bem, quem na escuridão pode colocar alguma coisa em ordem? Apaga toda a luz, fica sem luz, vê se tu consegue colocar alguma coisa em ordem. Agora olha que a Bíblia diz, a escuridão e a luz para ele é a mesma coisa. E ele coloca tudo em ordem no meio da escuridão. Temos que cuidar do planeta Terra? Temos. Temos que fazer a nossa parte? Temos. Mas na criação, primeiro era mais de 300 mil graus Celsius de calor. Era fogo. Depois veio a era do gelo. Aí era 70 graus abaixo de zero. E nesse caos tudo, Deus colocou tudo em ordem. Então nós temos que cuidar. Agora tem a COP30 para cuidar do Amazonas. Mas quem cuida, acima de tudo, é Deus. A Bíblia diz que é Ele que é o dono da terra. E que é Ele que é o Senhor dos céus. E que é Ele que cuida de tudo. Uma salva de palma para Jesus. Pastor, abençoe, tá? Amém. Irmãos, vamos adorar a Deus com a nossa oferta. Vamos ofertar para a casa do Senhor. Priscila e o Jean vão louvar a Deus com um cântico de adoração a Deus, enquanto nós vamos adorar a Deus com a nossa oferta nesta noite. Você que tem o teu dízimo, quer receber a oração, passe aqui na frente, nós estaremos orando por você, abençoando você que está trazendo aquilo que não é seu, aquilo que é do Senhor. E vamos ofertar. Você que tem, um dos pastores pode orar pela irmã ali. Se você tem o carnê de missão, Cristo para os povos, departamento missionário, seja um contribuinte do departamento, né? O departamento não tem recurso se você não ajuda, né? Então, os irmãos que têm o carnê, nos ajude no departamento de missão Cristo para os povos, né? Nós precisamos ajudar os missionários, né? Nós precisamos enviar uma oferta todos os meses. E esse mês nós estamos em falha, porque nós todos os domingos tem alguma coisa e não conseguimos fazer o de missão, né, Eliane? Mas Deus vai prover aí, vai continuar nos abençoando, né? E você que tem o carnê também aqui da ajuda do prédio, né, que é o lado do salão, nos ajude, tá? Irmãos, e nós temos na terça-feira, nós antecipamos, escute bem, tá? Nós antecipamos, já coloquei no grupo da igreja, nós antecipamos a Santa Ceia, porque nós temos convenção, tá? Então, terça-feira é a nossa Santa Ceia, tá? Pastor Marcos Lopes vai estar aqui ministrando. Terça-feira, pastor Marcos Lopes estará aqui ministrando a palavra de Deus na nossa Santa Ceia, tá? E quarta-feira à tarde tem culto de oração, quinta-feira à noite culto, e sexta-feira nós temos reunião da mesa diretora. No sábado pela manhã nós temos a nossa convenção, tá? Vai iniciar 9 horas da manhã, às 2 da tarde e às 19 horas, tá? E domingo à noite vai ser aqui na igreja o encerramento da nossa convenção, tá? Vai ser no mesmo local onde foi o ano passado, lá na igreja Manancial do pastor Cristian, né? Então nós estaremos lá já no sábado pela manhã. Nós reservamos, irmãos, eu gostaria que os irmãos nos ajudassem, tá? Os irmãos fossem ao culto. Não, é a convenção de Alberto, não vou. Nós abrimos para todo mundo participar, tá? E nós reservamos 150 almoços, tá? E
você que estiver lá, vai lá e almoça. R$ 28 nos ajude, tá? Porque senão nós não conseguirmos alcançar os 150, nós temos que pagar. A igreja vai ter que pagar lá o almoço, né? Então, você que vai lá, não se preocupe, vamos o dia inteiro, vamos ficar lá na presença de Deus, das 9 da manhã, nós vamos estar cedo lá até final da noite, né? À noite vai ter os recebimentos, as consagrações, e é importante você estar lá. Vamos nos unirmos e vamos estar na nossa convenção geral de obreiros neste final de semana, dia 8 e 9 de novembro. Vamos adorar a Deus com a nossa oferta. Priscila e Jean, louvando ao nome do Senhor. Salve a igreja, capaz do Senhor, amém? Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração és o último primeiro. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Eu quero estar em tua casa, o teu poder eu quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nos colocamos em pé. Pastor Rafael com a direção do culto. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Pode sentar um instantinho. Nós já vamos estar passando a palavra. E temos certeza que Deus nos reuniu nesta casa com um propósito. Amém? E voltamos renovados, fortalecidos por mais um retiro, né? Terceiro retiro de casais. E Deus abençoe. Já falamos, né, bastante lá no retiro. Agradecido ao nosso irmão Paulo, irmã Patrícia e toda a equipe que eles representam e que faz esse trabalho maravilhoso e abençoado, né? Eu já perdoei eles, eu disse que amo eles, né? Mas estão me judiando nesses retiros, né? Não, mas foi bom. Eu faço com alegria no meu coração, embora eu tenha passado esses quase 30 dias indo diariamente ao hospital, visitar meu pai, estar com meu pai, né, como cuidador dele. E agradeço aos irmãos que têm orado pelo seu Selomar, porque na sexta-feira, graças a Deus, ele conseguiu um leito
no Instituto do Coração, em Porto Alegre. Então, creio que esta semana, né, vai sair a cirurgia dele, em nome de Jesus, né? Então, tínhamos todas essas funções de estar atendendo o pai, de conciliar agendas, a gente tem uma rotina puxada, né? E vários eventos, entre eles a convenção que está chegando aí, o retiro de casais que tivemos que participar, enfim, mas Deus nos abençoou nesses dias que lá ficamos, né? E ministramos sobre 2 temas bem difíceis, né, de falar, que é finanças e filhos. Eu disse hoje a Patrícia, né, estava o Estevão junto, o filhotão, né? Eu disse assim, as pessoas elas ficam blindadas quando você tem que falar de filhos e falar de finanças. São 2 áreas que as pessoas elas acabam se bloqueando, não querem que fale das suas finanças, não querem que fale dos seus filhos, mas a palavra de Deus tem princípios eternos e poderosos que nos instruem, nos dá um alinhamento para que essas 2 áreas sejam de fato abençoadas. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Estou feliz de reencontrar o Miguel, né? Eu acho que eu conheço o Miguel, já ficando velho, né, Miguel? Quase 40 anos que ele construiu a minha primeira casa lá na Ícaro e trabalhou muito lá, e hoje eu estou revendo ele e a esposa aí. Deus abençoe, um amigão aí de muitos anos, né? E boas-vindas ao Tiago e a esposa, né, que já vai ministrar aqui a palavra de Deus. E hoje eu reencontro também um grande amigo, que é o pastor Denis, né, que é uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito. E outro dia alguém me ligou para um podcast para mim falar de escatologia, e eu passei a bola para você. Eu disse, olha, eu não tenho condição agora, estou de convenção, estou atendendo meu paizinho, estou viajando bastante, mas tem um camarada que eu me jogo aos pés dele para ouvir, que é o Denis. Aí lá o pessoal do Empório Cast, não sei se já falou contigo, já falaram, então vão te levar lá, e eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Amém? Eu fiquei feliz também de reencontrar o Maciel aí, né? Tá bonitão, né? O Maciel e a Naya, essa chata. Deus abençoe esse casal que nós também amamos. Amém? Vamos estar de pé, meus irmãos. Eu quero fazer uma coisa aqui, eu não combinei com ninguém, não falei com o pastor Jair, não falei nada. E eu quero ao final desse culto, levanta aí, Denis. No final do culto, com todo respeito, eu quero que você fique lá na porta, porque essa igreja te ama. E a gente vai te abraçar ali na saída, tá? E quem sentir no coração de depositar uma semente no ministério desse homem, eu queria que vocês fizessem isso. Porque o Denis é um dos poucos homens que eu conheço que não se corrompeu e que ainda prega a palavra sem cobrar nada. E hoje pode parecer algo que conflitou datas e agendas, mas Deus te trouxe com um propósito aqui esta noite. Amém? Então você vai ficar na porta para essa igreja te abraçar mais uma vez. E prepara, tira o lenço do bolso. Não tem nenhuma costurinha nesse bolso aí, que às vezes tem, né? Tem uns ternos que vem em bolso costurado. Se tiver, arranca a costura aí para o pessoal te abençoar. Não, o pregador já está abençoado. Esse aqui já está abençoado. Já a oferta dele está garantida, né? Mas essa igreja vai fazer um ato profético de plantar uma semente no ministério do pastor Denis. Vocês concordam comigo nisso? Vocês concordam comigo nisso? Amém? Tiago, vem cá. Tiago é uma promessa para a nossa geração. E é um menino que a gente respeita, admira. E eu tenho certeza que Deus escolheu ele para ser um agente de transformação para esse tempo. E eu amo ouvir jovens pregar. Amém? Eu fiquei tão feliz essa semana, mas tão feliz. A minha netinha Alice, né? Ela disse para a Rosane, disse para a mãezinha dela também, que o sonho dela é ser pregadora. Você vai puxar a avó, glória a Deus por isso. Pai, em nome de Jesus, abençoe este filho, Senhor, que aprove a Ti, trazê-lo aqui junto da sua esposa, para ser um instrumento nas Tuas mãos, para nos trazer a Tua palavra aqui, Senhor, e eu creio que Tu vai usá-lo mais uma vez aqui neste lugar. Fala conosco, Pai, que o nosso coração esteja pronto, solícito para ouvir a Tua palavra. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Mas antes de passar o Tiago, eu quero reforçar aqui, eu quero pedir encarecidamente, primeiro, que todos os obreiros estejam na nossa convenção, tá bom? Vocês não têm noção a complexidade, o empenho, o gasto para a gente poder organizar um evento desse, e é para vocês isso. Então sábado
pela manhã, 8h30, já estaremos lá trabalhando, atendendo os pastores que vão chegar. Nós temos 2 pregadores que vão ministrar. Vai ser muito importante. A gente faz isso, a convenção faz isso, para tornar você, obreiro, melhor, para tornar você uma pessoa realmente com capacitação espiritual, ministerial, para impactar a nossa geração. Eu espero nossos pastores, obreiros, você que é um jovem obreiro, você que está começando a sua caminhada ministerial, você tem que estar lá para aprender a palavra de Deus, amém? As esposas, apoiem seus maridos, vão lá também. Filhos, jovens, vão para lá. Eu acho, é a única convenção que eu conheço que é uma convenção aberta para todos participar. Ninguém faz isso, e a gente faz isso. Então eu gostaria que vocês valorizassem isso e estivessem com a gente sábado que vem, manhã, tarde e noite. Eu estou fazendo um pedido aqui a vocês, para que a gente possa ter uma convenção que marque a história desta igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja desta noite com a paz do Senhor Jesus. Amém? Queria estar assentados por bondade, por favor. Glorificando a Deus, porque o Senhor é bom, merece toda a honra, merece toda a glória, Ele merece todo o louvor. Estou muito feliz de poder estar aqui mais uma vez com vocês. Já falei isso para o pastor Jair, já estou em casa aqui, né, pastor? Porque uns dias eu já nem preciso mais fazer toda aquela a saudação eu já nem preciso fazer mais, já está em casa, já vem tantas vezes aqui, irmão. Eita glória, eita glória. Eu acho que eu vou vir na terça aí para ser recebido já, né, irmãos? Eita glória. Que, irmãos, é sério, mas é bênção. É um lugar que a gente sempre gosta de estar, um ambiente que a gente se sente muito bem. Não que igreja tenha que ser um ambiente que se sente bem, porque às vezes a palavra nos confronta e a gente se sente incomodado, mas a palavra é para nos alinhar. Mas é um lugar, uma casa onde a gente se sente em casa, literalmente. Então, muito grato, pastor Jair, pela bondade de vocês, pastor Rafael, sua esposa, pastor Jair, sua esposa, meu carinho, respeito a cada um de vocês. Pastor Paulo, muito obrigado pelo convite, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, todos os obreiros que estão aí, meu carinho, meu respeito. Pastor, uma alegria revê-lo, esteve pregando para nós lá, eu falei para minha esposa ali agora, meu Jesus amado, que o Senhor me guarde, hoje é dependência mesmo, né? Porque às vezes a gente vai assim, e aí a gente vai arrastando, mas irmãos, hoje é pastor Deni, Deus te abençoe. Eu falei para ele ali agora, pastor, enquanto estava sentado, que eu me lembro de uma mensagem que ele pregou lá em Sapiranga para nós, na sede, lá na Assembleia de Deus, falou sobre a revelação da águia, e eu até hoje me lembro daquela mensagem. Pastor, que Deus abençoe sua vida, reconheço o Senhor também, da mesma forma, que o Senhor Jesus o abençoe. Irmãos, eu sempre trago as minhas apostilas ali para vender no final, e pastor, também vou me alinhar a esse projeto, a esse trabalho de abençoar a vida do pastor. Pastor, todo mundo que te abençoar acima do valor de R$10, o Senhor entrega uma apostila aí de brinde para essa pessoa, tá bom? Quero honrar a sua vida, abençoar a sua vida, porque eu também um dia fui impactado por uma palavra que o Senhor trouxe, e nesse momento a gente está aqui para se abraçar também. Que Deus te abençoe, meu carinho, meu respeito ao pastor aí. Minha esposa que está aqui, se eu não apresentar ela também, né? E aí a coisa fica feia em casa, né? Mas minha esposa está aqui, valente de Deus, guerreira de Deus. E ó, o pastor Deni estava sentado do meu lado, ele disse assim, ó, tem cara de pregador essa menina aí. Já pensou? Eita glória, amém, irmãos? Mas nessa noite aqui estou com a responsabilidade e o prazer também de poder trazer uma palavra para você. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 18. Atos, capítulo de número 18. Atos, capítulo de número 18. Vamos ler o verso de número 1 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e se ajuntou a eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer
tendas. Amém? Tome seu assento nessa noite, glorificando a Deus, permaneça com a sua Bíblia aberta e vamos ver aquilo que o Espírito Santo vai conduzindo o nosso coração nessa noite. Queridos, eu vejo que tem alguns casais, e no momento que eu estava entrando, eles estavam levantando a mão e eu não consegui ver. Irmãos, quem foi para o retiro aí? Levanta as mãos. E os casais, todos, amém. Aqui em cima do altar também, eita, glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu imagino que quando a gente vai para um retiro, diante de toda a palavra, de todo o ensino que a gente vai ouvindo naquele ambiente, a gente vai sendo ministrado e a gente vai sendo avivado pela palavra que vai ouvindo. A gente vai recebendo vida pela palavra. Porque o próprio Jesus disse que as minhas palavras são espírito e vida. Toda vez que eu vejo alguém com falta de vontade de viver tanto a sua vida individual quanto a vida de relacionamento, é porque falta a palavra lá dentro. Porque toda vez que há palavra dentro de um ambiente, dentro de uma casa, tem Espírito Santo, mas também tem vida lá dentro daquele ambiente. Quando vocês foram para esse retiro de casais, e quando a gente vai, a gente volta avivado. Só que quando a gente retorna, a gente tem que entender que agora a gente retorna para uma vida e para um mundo real. Por que eu digo isso? Não que lá não é um mundo real, mas lá é um momento em que a gente está num ambiente bom, agradável, é um ambiente para casais, mas quando a gente retorna para casa que a gente volta para a realidade das coisas, onde agora a gente vai ter que colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu lá naquele ambiente de retiro. Tudo aquilo que a gente ouviu de palavra e tudo aquilo que a gente ouve de palavra, a gente tem que trazer para dentro do nosso ambiente, para dentro da nossa casa e colocar principalmente em prática. O próprio Jesus, certa vez falando, ele disse que ele assemelhava ao homem prudente aquele que ouve as suas palavras e pratica. Porque se ele ouve e ele não pratica, ele é como o homem que edifica a sua casa sobre a areia. E aí vem o vento, vem chuva, vem rio, vem água, combate contra aquela casa e a destruição, o texto diz, que é muito grande. Só que olha o que é interessante, ele fala assim, que aquele que ouve e pratica, é como aquele que edifica a casa sobre a rocha. Vem o vento, vem chuva, vem rio, tudo tenta combater contra aquela casa. E olha o detalhe, a Bíblia diz que combate contra a casa e não contra a rocha. Se você não percebeu isso no texto, é que os rios, o vento, tudo vem tentar combater, mas ele não combate contra a rocha, ele tenta derrubar a casa. Mas se a casa estiver edificada sobre a rocha, pode vir vento, pode vir rio, pode vir tempestade, a casa não é abalada, porque ela está sobre a rocha. Então agora nós temos que vir para o mundo real e colocar tudo aquilo em prática que nós aprendemos. E é interessante que aqui Atos capítulo 18, Paulo está saindo de Atenas e está chegando em Corinto. É interessante que aqui já fica um breve aprendizado para nós. O segredo não é só a saída, o segredo é a chegada. Porque o texto diz que ele partiu, mas ele também chegou. Tem muita gente que parte, mas para no meio do caminho. Tem muita gente que parte, mas não vai, não avança, não prossegue, ele abandona, ele para na metade do caminho. Mas Paulo, ele parte de Atenas e ele chega à cidade de Corinto. Só que é interessante que o texto diz assim, ó, quando ele chega à cidade de Corinto, achou certo judeu chamado Áquila. E o texto diz assim, ó, natural do Ponto. A cidade da onde ele havia nascido e provido era a cidade de Ponto, local de Ponto. Tiago, mas por que Lucas, que é o escritor de Atos dos Apóstolos, vai citar o local da onde ele é natural? Porque se você puder projetar para mim, Atos capítulo de número 2, Atos capítulo de número 2, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Atos capítulo 2, o texto vai dizer assim, ó, a gente já volta aqui para o texto e volta. Atos capítulo 2, verso de número 7, diz assim, ó, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos estes homens que estão falando?
Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e ponto. Ou seja, do mesmo lugar onde este homem chamado Áquila está vindo, é do mesmo lugar onde um dia pessoas estiveram, em Atos capítulo 2, e foram avivados por um avivamento, que desceu como um vento veemente, impetuoso, encheu a casa, e todos que estavam naquele ambiente foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, a ponto de alguém de Ponto começar a ouvir, e um dia levou aquela mensagem para aquela cidade. Sabe o que eu aprendo com isso? Que esse homem chamado Áquila, um dia foi alcançado por alguém que ouviu uma palavra de avivamento, uma palavra que avivou a sua vida. Ele disse: essa mensagem mudou a minha vida, eu tenho que levar essa mensagem da onde eu venho. E quando ele chega lá, de repente tem um homem chamado Áquila, sua esposa Priscila, ouvindo uma palavra, e essa palavra começou a confrontar eles, e eles se tornaram também um casal avivado para a glória de Deus. Deus não quer que você seja somente um casal comum, mas Deus quer que você seja um casal avivado nessa geração. Deus quer que você não seja apenas um casal qualquer, somente mais um casal no meio dessa geração, não. Deus te chamou para ser um casal diferente, que vive de maneira diferente, que vive de jeito diferente, mas que também são avivados na palavra, que também são avivados na presença de Deus, que também são avivados em querer e buscar a presença de Deus. É interessante que quando eu olho para esse texto e fala que este homem veio de Ponto, este homem natural de lá onde um dia o evangelho chegou avivando aquele lugar, eu vejo na vida deles um casal avivado, porque nós temos que entender que nós não temos que ser só avivados aqui dentro, nós temos que ser avivados lá dentro de casa. Nós não podemos ser só igreja aqui dentro, nós precisamos ser igreja lá na nossa casa também. Porque olha só, projeta para mim Romanos capítulo 16, verso 3. Quando este casal também novamente vai ser citado em Romanos capítulo 16, verso 3, olha o texto. Paulo está escrevendo aos Romanos, está dizendo: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Jesus Cristo, verso 4. Os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas do gentio. E preste atenção no verso 5. Saudai também a igreja que está em sua... Você não é só igreja aqui dentro, você tem que ser igreja lá. Está na hora de nós pararmos de querer só ser igreja aqui dentro desse ambiente, porque dentro desse ambiente é fácil. Dentro desse ambiente é muito fácil ser igreja. Eu quero ver ser igreja lá dentro da sua casa. Tiago, mas por que eu preciso ser igreja? Projeta Mateus capítulo 16, verso 18. Por que eu preciso ser igreja dentro da minha casa? Porque todo aquele que é igreja dentro da sua casa tem uma promessa sobre a vida dele. Olha só o que Jesus vai dizer: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a sua casa for uma extensão da igreja aqui, e lá se tornar uma igreja também, há uma promessa sobre a sua vida. As portas do inferno não prevalecem, e a sua casa segue sendo edificada pelo Senhor Jesus. Não é homem que vai edificar, mas é o próprio Jesus que está dizendo: eu que vou edificar a sua casa. Irmão, sabe por que tem coisas prevalecendo dentro da sua casa? Porque a sua casa deixou de ser uma igreja. Mas nessa noite há um convite do Eterno para a sua vida, dizendo: seja uma igreja lá, seja uma igreja lá, que as portas do inferno não prevalecerão. O diabo não vai entrar lá, o adultério não vai entrar lá, a mentira não vai entrar lá, o pecado não vai entrar lá, a presença do diabo não vai entrar lá, a morte não entrará lá. Por quê? Porque a sua casa estará debaixo de uma promessa. E não é promessa de homens, é promessa de Jesus.
Você pode não confiar na minha palavra, mas aquele que disse: passe céus e terra. Pode passar céu, pode passar terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus está dizendo para alguém nessa noite: é tempo de ser igreja lá fora, é tempo de ser igreja no ambiente da sua casa, é tempo de cumprir aquilo que Jesus disse: sede vocês sal da terra. Vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Tiago, o que é interessante sobre a luz? Que onde a luz chega, as trevas não conseguem permanecer. É por isso que você chega em ambientes onde está todo mundo falando palavrão, mas quando você chega eles param, porque a luz começa a incomodar, a luz começa a causar incômodo. É por isso que em Gênesis capítulo 1, verso 2 vai dizer que a terra estava sem forma e vazia, não tinha, estava um caos, estava tudo perdido, parecia tudo perdido, mas no verso 3 Deus vai dizer: eu vou causar uma transformação nesse ambiente, esse ambiente será uma casa para Adão e para Eva. Como ele começa? Haja luz, e houve luz. Deus está dizendo nessa noite para alguém: haverá luz dentro da sua casa, haverá luz na sua família, haverá luz no seu trabalho, haverá luz no ambiente do seu lar. Irmão, quem crê nessa palavra nessa noite, levante uma das mãos, porque haverá luz no meio das trevas. Deus te chamou para ser um casal diferente. É interessante que esse casal vai ser encontrado por Paulo. Paulo está saindo de Atenas, está chegando a Corinto, e quando ele está chegando em Corinto, a Bíblia diz que achando ele, se ele achou é porque ele estava procurando. Ei, vai ter pessoas que vão procurar você como uma forma de abrigo para suas situações de dificuldades. Vai ter pessoas que vão chegar perto de você e vão dizer: me ajuda, porque eu estou precisando de socorro. E sabe o que vai ser interessante? Como você vai ser nessa noite avivado de tal forma pela palavra, não por mim, mas pela palavra de Deus. Você será um oásis para algumas pessoas. Algumas pessoas que estão ao meio do deserto, não vem mais saída, elas encontrarão você, e você vai dizer para elas: eu tenho uma palavra de Deus para você, eu tenho uma palavra de transformação para você. Eu tenho um evangelho de luz que vai tirar você do meio dessas trevas. Eles são um casal avivado. Só que olha o que é interessante. O texto vai dizer que Paulo vai encontrar um judeu por nome Áquila. É interessante que quando Lucas vai escrever Atos e ele vai dizer que ele era judeu, ele já está dando uma importância para nós. Que o judeu sempre tem o cuidado de dar um nome. Nós aqui brasileiros que temos um negócio de dar nome de, né? A gente dá uns nomes meio estranhos. Vai escrever um Tiago, bota um Y, bota um 2O e faz um negócio estranho. O meu, graças a Deus, não foi assim, né? Só botaram o H ali, para diferenciar do Tiago mais comumzinho. Botaram o H. Mas o que? A gente tem o costume de botar nome. Mas o judeu não. Toda vez que o judeu colocava um nome, ele não estava só colocando nome, ele estava botando propósito sobre a vida daquele lá. Quando os pais colocaram o nome de Áquila no seu filho, eles estavam declarando um propósito sobre a vida deles. Tiago, qual é o significado do nome Áquila? O nome Áquila significa águia. Quando os pais estão colocando o nome de águia sobre a vida do seu filho, estão dizendo: você nasceu para voar. Você nasceu para ser diferente. Olha só, quando nós olhamos para a Bíblia, obrigado, pastor. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que na Bíblia a águia tem um símbolo extremamente importante. Se puder projetar para mim, Isaías 40, 31. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se fatigarão,
caminharão e não se fatigarão. Quando Paulo encontra esse homem, ele está dizendo: eu encontrei um casal que dentro do casamento, em primeiro lugar, tem renovo em meio às dificuldades. Há um renovo de Deus naquela casa, há um renovo de Deus naquele ambiente. Sabe o que os pais estavam dizendo? Meu filho, você é uma águia que veio para voar, uma águia que nasceu para voar alto, mas também é uma águia que representa o renovo de Deus sobre nós, quando nós estamos em meio às dificuldades, quando nós estamos em meio aos problemas. Mas olha só, não é só renovo. Se você olha o capítulo 12, verso 14 de Apocalipse, projeta para mim, por favor. 12, verso 14 de Apocalipse. E viu-se e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Águia também representa proteção, escape de Deus. Tiago, qual é a terceira característica da águia na Bíblia? Deuteronômio, capítulo 32, verso 11. Ainda bem que está um cara bom de Bíblia lá no projetor. Olha lá. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e leva-os sobre as suas asas. Verso 12. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. A terceira característica da águia está trazendo um sinal de proteção de Deus. Quarta e última característica, terceira característica, e olha só, preste atenção. Quando nós lemos sobre esse casal dizendo, Paulo encontrou a Áquila, ele está dizendo, eu encontrei um casamento onde, em primeiro lugar, tem renovação em tempos angustiantes. Tiago, mas só isso não tem só renovação, mas também tem escape de Deus no meio daquele casamento. Tiago, mas só escape não. Se Deus não prover o escape e permitir passar pela tribulação, tem proteção de Deus em meio às tribulações, tem proteção de Deus no meio das angústias. Irmão, sabe o que Deus está dizendo para alguém nessa noite? Para casais nesse ambiente, não se preocupe, eu vou renovar as suas forças, mas não vou só renovar, mas eu vou prover escape. E se eu não prover escape, não se preocupe, a proteção de Deus sobre a sua vida, a proteção de Deus sobre a sua casa. Eu te protejo em meio às dificuldades, eu te protejo em meio aos problemas, porque eu sou o seu Deus, eu sou o seu Senhor. Só que Paulo não encontra só Áquila, ele encontra Priscila, e Priscila já tem um outro significado de nome. Priscila significa idosa, senhora, velho. Por quê, Tiago? Porque o casamento é assim, tem que ter equilíbrio. Tem que ter aquele que gosta de voar, mas tem que ter aquele com o pezinho no chão e dizer, calma aí. Normalmente, a mulher gosta de voar na hora das compras, Na hora das compras é um avião, irmão. Você nem vê onde... Irmão, sempre que eu levei minha esposa para o Paraguai em agosto, meu amigo, se eu tirava o olho, eu olhava, já não achava mais ela lá no meio. Eu tinha que estar correndo de atrás, com umas 4, 5 bolsas nos braços. E aí eu, o que, Tiago? Eu parecia uma Priscila de Deus. Porque aí ela, como águia comprando, eu dizia, calma, tem mais loja, o dinheiro está acabando, calma. Por que, Tiago? Porque o casamento, ele tem que ter isso, equilíbrio. Olha só, quando nós olhamos em Efésios 5, 22 em diante, quando Paulo vai escrever para os casais, ele vai dizer, mulheres, sejais submissas aos seus próprios maridos. Ele dá uma ordem dizendo, mulheres, façam isso, é bom. Só que daí ele diz assim, peraí, não é só as mulheres. Ele vai dizer, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Paulo não só escreve para as mulheres, mas ele diz assim, o homem também tem a sua função dentro de uma casa. Mas ele não fala só para os dois, ele também fala para os filhos.
Mas Tiago, ele não fala só para os filhos, não, ele também fala para os pais. Ele fala: pais, não irriteis os vossos filhos, não provoqueis vossos filhos a ira. Então Paulo vai mostrando o que, Tiago? Que dentro de um casamento tem que haver equilíbrio. O problema hoje é que a gente vê casamentos desequilibrados. E o que o pastor falou aqui sobre a finança é uma realidade. Se os dois são muito gastador, irmão, dia 10 ali do pagamento já foi dinheiro. E aí, irmão, faz o que nessa hora? Ora e levanta as mãos para o céu? Não, vai trabalhar. Equilíbrio. A vida do casal, a vida do casamento é isso, é equilíbrio, tem que haver equilíbrio. Quando nós olhamos em Hebreus capítulo 11, nós vamos ver a Bíblia falando sobre Abraão, no verso 8, dizendo: Abraão, sendo chamado, obedeceu, e foi para uma terra onde ele nem via. Ele foi para, imagina, o Abraão é um cara de visão, mas aí quando eu olho os versículos à frente, no verso 11, o texto vai dizer assim, a Sara, Deus deu poder para que ela pudesse conceber. Por que, Tiago? Porque o Abraão é aquele visionário. Vamos embora, vai. A Sara já era mais pezinho no chão. Tiago, mas o que isso importa? É que havia um equilíbrio dentro do casamento. Dentro de um casamento tem que haver esse equilíbrio do casal. Porque olha só, projeta para mim, Eclesiastes 4, verso 9. Irmão, você já me conhece, o negócio é Bíblia, tá? Eu falo Bíblia porque é melhor. Olha lá, melhor é serem dois do que? Porque tem melhor paga do seu trabalho. Verso 10. Porque se o outro, quando seu marido ou sua esposa cai, não é para você chutar ele no chão, não. Levanta. Porque qual é o nosso problema? Quando um erra, quando o outro erra, faz. E eu não estou falando só de pecado, não, tá, irmão? É relacionamento. Quando um erra, o outro erra. Qual é a nossa primeira coisa? Eu te avisei. Mulher parece que tem esse negócio, né? É verdade, ó. Deus está falando aí. Você vai lá. Por quê? Porque tem que haver esse equilíbrio. Se um cair, o outro levanta. Você foi chamado para levantar o seu marido e dizer: eu estou contigo. Ô marido, você foi chamado para pegar a sua esposa pela mão e dizer: eu estou contigo. Eu gosto do casal de Lucas capítulo 1, Zacarias e Isabel. A Bíblia diz que eles são avançados em idade, mas a Bíblia diz assim, que Isabel era... O que Isabel era? Peraí, então o problema não estava em Zacarias, o problema estava quem? Nem por isso Zacarias deixou dela. Porque o nosso problema é o quê? Irmão, dá vontade de falar umas coisas, mas eu vou ter cuidado. Eu acho que estamos filmando, né, pessoal? Não. Então vou ter cuidado. Mas é uma realidade hoje, irmãos. É uma realidade que nós vemos hoje. Qualquer coisinha separa um casal, qualquer coisinha destrói um casamento. E eu não estou entrando em mérito de casamento, segundo casamento, não estou entrando em mérito disso. Eu estou falando da valorização de um casamento, de algo que o próprio Deus estabeleceu lá em Gênesis. Está na hora de nós sermos luz também nisso. Tiago, mas as trevas casam e descasam, eles casam e descasam, mas nós não, nós somos luz no meio dessa geração, e como luz, nós valorizamos ainda o casamento, nós ainda valorizamos essa aliança que nós carregamos em mãos, nós ainda valorizamos um relacionamento entre ambos, nós ainda declaramos o nosso amor pela esposa, nós ainda declaramos o nosso amor para o marido. Irmão, Deus está chamando você para uma renovação da sua aliança. Deus
Deus está querendo renovar casais nessa noite. A partir de hoje, você não será mais um casal qualquer, mas você será um casal que, como Zacarias e Isabel, porque não desistiram um do outro, eram avançados em idade, seguiram fazendo a obra, fiel ao Senhor. A Bíblia diz que ambos eram justos diante de Deus. Eles não eram justos só diante dos homens, mas eles eram justos diante de Deus. E Deus os abençoou como, Tiago? Gerando um homem chamado João o Batista, que foi aquele que abriu o caminho para o nosso Senhor e Salvador. Irmão, através de você, Deus quer gerar filhos espirituais através da sua vida. Através de você, Deus quer transformar vidas. Através de você, seus filhos serão abençoados. Através de você, sua família vai ser abençoada. Através de você, sua casa será abençoada para a glória de Deus. Quem crê nisso nessa noite pode levantar uma mão e dar glória a Deus. Deus gosta desse negócio de família, porque é interessante que o carcereiro está lá preso, pastor. O carcereiro está preso. O carcereiro está preso, não, o Paulo está preso, cantando. Depois que eles começam a cantar, o cárcere se abre e o carcereiro está lá. Quando ele vê que o cárcere se abre, ele vai se matar. Paulo diz: não te faças nenhum mal. Aí ele diz: e agora? O que eu tenho que fazer para receber essa vida eterna? Só que olha o que é interessante, Paulo fala assim, ó: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Interessante que a casa dele não estava lá, mas ele já estava representando ela lá. Ele nem tinha voltado para casa, contado a nova e dizendo: ó, eu recebi um Jesus que transforma. E Deus, através da vida de Paulo, está dizendo: porque você está aqui, está ouvindo uma palavra, eu não vou alcançar só você, mas eu vou alcançar toda a sua casa, eu vou alcançar toda a sua geração, eu vou alcançar todos os seus filhos. Talvez você está aqui hoje sem seu marido, talvez você está aqui hoje e seus filhos estão perdidos lá, mas fique tranquilo, Deus está dizendo: eu vou mudar você, mas eu vou também mudar toda a sua casa, eu vou mudar a história dos seus filhos, eu vou mudar a história da sua família, eu vou mudar a história da sua rua, eu vou mudar a história do seu bairro, eu vou mudar a história do ambiente que você pisar. É tempo de valorizarmos aquilo que Deus valoriza. É tempo de darmos valor para aquilo que Deus valoriza. Esse casal é um casal avivado. E eles vão ter algumas características de um casal avivado. É interessante que a primeira característica que nós vimos nele, nós já observamos. Qual, Tiago? O equilíbrio. Porque nós vamos ver que eles são avivados, mas por eles serem avivados, eles têm equilíbrio. Um gosta de voar, o outro já é mais com os pezinhos no chão. E entenda, a mulher foi dada ao homem com esse propósito, adjutora. Certa vez eu ouvi uma definição do pastor e achei interessante. Ele falou assim, ó, que a adjutora ela é uma mulher, é adjutora, e o significado de adjutora é aquela que vai contra você. Tiago, mas como? Em que sentido? Ela vai contra no sentido de que ela é a única que pode falar coisas na sua cara e sair vivo da frente de você. Porque se fosse qualquer outro, irmão, que nem Pedro, passava a faca. Mas ela é a única que é pessoa que tem uma autoridade de falar coisas na sua cara. E entenda uma coisa, uma vez eu ouvi um pastor dizendo isso e entrou no meu coração e disse assim, ó: quando você não ouvir a voz do Espírito Santo, ouça a sua esposa. Porque às vezes, irmão, esse irmão perdeu da glória a Deus aí, irmão. Porque às vezes Deus fala na boca delas, irmão, a gente não quer ouvir. Irmão, quantas vezes, irmão, eu já quebrei a cara. Minha esposa disse assim, não faz negócio que esse cara não vai dar certo. E eu, não, ele é um cara certo, eu sei. Ela falou assim, eu bati o olho, não é bom. Irmão, é só, eu não sei o que tem nesse olho. Mas ela diz, eu bati o olho quando eu vi. É exatamente, olha aí, ó, discernimento de espírito. Só que como é que a Eva não tinha aquela abençoada, né? Ei, Jesus Cristo, mas deixa quieto. Faltou lá para ela, acho que depois que faltou para ela, e aquela uma conversou com as cobras, com a cobra lá, eu acho que as outras só disseram, não senhor,
Deus foi começando a dar para as mulheres discernimento. Algumas parece que não tem, né? Tem umas cobras aí, irmão, né? Tem que abrir o olho. Mas olha só, é uma realidade. Aí eu falei, não, vou fazer o negócio. Fui lá, fiz o negócio. Irmão, 2 palitos, 3 meses depois, pá, quebrei a cara. Aí a gente volta que nem aqueles cachorrinhos com o rabinho entre as pernas, né? Volta assim mesmo, modinha que fez arte, né? Aí ela olha assim para nós, ela não fala, mas ela só olha, ela já está dizendo, eu te avisei. Por quê, irmão? Porque a mulher foi colocada com esse propósito, ajudadora. No hebraico original, a palavra é ezer, que significa o quê, Tiago? Socorro. Ela tem a mesma definição que a Bíblia vai dar no Salmo 121, verso 1 e 2. Projeta para mim aí, meu filho. Olha só, a mesma palavra hebraica usada para mulher lá no Gênesis, é usada para a mulher no Salmo 121, verso 1. Ó, levantarei os meus olhos para o monte, de onde vem o meu ezer. Verso 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite, irmão? Irmã, você tem a mesma definição que o próprio Deus te deu. Ele te deu um presente. Você nasceu para ser um socorro na vida do seu marido. Quando o seu marido estiver se afundando, é como eu disse, não é para chutar e dizer te afunda mesmo, não, é pega ele pelo braço e diz aqui, vem cá meu filho, vamos orar junto, vamos ir em direção ao altar de Deus, vamos viver uma vida fiel ao Senhor, uma vida confiada em Deus. Aí irmã, Deus te deu uma autoridade tanto até, que Paulo no capítulo 5 verso 22, a primeira palavra que ele vai direcionar vai ser para as mulheres, dizendo, mulheres, vocês se submetam aos seus próprios maridos. Ei, irmã, é por você que começa a edificação de uma casa. A Bíblia diz o quê? Que a mulher sábia edifica a sua casa. É tempo de edificar e não de destruir. Deus te chamou para edificar a sua casa, não para destruir ela. Deus te chamou para você ser uma luz lá dentro, não ser trevas. Deus te chamou para ser agente de transformação na vida do seu marido e não trevas. Deus te chamou para ser agente de transformação sobre a vida dos seus filhos, em vez de falar palavras que não agradam os ouvidos do seu filho, fale palavras de Deus. Não chama ele de burro, não chama ele de bocó, não, em vez disso, olhe para ele e diga, você é uma bênção de Deus na minha vida, você é a bênção do Senhor nas minhas mãos, foi o Senhor quem colocou nos meus braços, eu vou cuidar de você, eu vou amar você, eu vou conduzir você, irmão. A Bíblia diz o que? Ensina o menino no caminho em que deve andar. Não é apontar o caminho, é pegar pela mão e dizer, vamos, eu estou junto com você no caminho, eu te apoio, eu te seguro. Você nasceu para ser águia. Irmão, a sua casa nasceu para ser um ninho de águias que projetam filhos para voar no meio dessa geração, não voar baixo, mas voar alto para a glória de Deus, manifestando a presença e o socorro de Deus. Esse casal vai ter essas características: equilíbrio. Segunda característica, e eu não vou conseguir entrar nesse tema, mas a Bíblia vai dizer no verso de número 3 do capítulo 18, que Paulo chega e eles tinham por ofício o fazer tendas. Tendas, no Antigo Testamento, tinha 2 significados ou símbolos: símbolo de comunhão, símbolo de presença de Deus. Moisés pega a tenda e instala fora do arraial, para ouvir a voz de Deus, para sentir a presença de Deus. A sua casa deve ser um lugar onde a presença de Deus se manifeste. Mas a tenda também vai ter um outro significado, porque a tenda ela era móvel. Quando eles fabricam tendas, eles fabricam coisas móveis. Como que eles podem instalar aqui, mas a casa está junto. Eles vão para outro lugar, a casa está junto. Eles vão para a direita, a casa está junto. Ei, irmão, entenda uma coisa, essa aliança aqui não está por acaso no seu dedo.
Para onde você vai, quando você leva essa aliança, é um símbolo de que a sua esposa está junto com você. Aonde você chega, esse símbolo te acompanha. E aí eu fico preocupado quando tem gente querendo esconder no bolso, né? Nós temos que voltar a amar a vida de... Irmão, eu sempre digo para os meus alunos e para onde eu passo, irmão, é bom a vida de casado. Só faltou dizer um misericórdia aí, né? É bom ou não é a vida de casado? É bom demais, irmão. Por quê, Tiago? Porque quando eu estou fraco, a minha esposa pega pela minha mão e diz, estamos juntos. Irmão, nesse processo em que eu e a minha esposa passamos, irmão, só Deus sabe. Pessoas de quem a gente esperava muito, nada deram. De quem a gente não esperava nada, deram muito mais do que a gente imaginava. Mas sabe o que segurou a gente? O que segurou eu e ela de pé. E não só isso. Por quê, Tiago? Porque a Bíblia diz uma coisa e pouco casal percebe isso. A Bíblia diz que Jesus disse assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu... Se você está com a sua esposa e reunido no nome de Jesus, sabe quem está lá no meio? Ai, não estou sentindo a presença de Deus dentro de casa. Pega a sua esposa e diz, amor, vamos se reunir em nome de Jesus. E Ele está no meio, porque é promessa. Quando você sentir que parece que tudo está vazio, quando você sentir que tudo parece que está triste, quando você sentir onde tu parece que não tem mais solução, é só você se reunir em 2 e dizer, Senhor, nós estamos aqui pelo teu nome, e Jesus vai estar no meio de vocês, porque a Bíblia diz que Jesus recém tinha morto, ressuscitado, e tem 2 pessoas caminhando no caminho de Emaús. Eles estão caminhando e falando das coisas que haviam acontecido a Jesus. De repente, sem eles saber, Jesus chega lá no meio. Jesus mal ressuscitou e já estava cumprindo a palavra, dizendo, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio, ali eu estou no meio, ali eu não estou no meio. É tempo de se reunir em casal e dizer, Senhor, vem aqui no meio, Senhor, vem aqui no meio, Senhor, vem aqui no meio. Deus está dizendo, se reúna na sua casa, que eu apareço lá no meio de vocês, eu me manifesto na sua casa para minha glória. Só que esse casal é interessante, porque todas as vezes que eles vão ser citados, a não ser essa primeira de Atos capítulo 18, é a única vez que Áquila aparece antes do nome de Priscila. As outras vezes o nome da mulher vai aparecer primeiro. E aí vai ter algumas definições. Alguns vão dizer que ela pode ser que tenha tido uma proeminência maior na igreja que havia na casa. Outros vão dizer que ela era filha de alguém importante, por isso foi citada primeiro. Mas o que é interessante é que, em momento algum, o fato de Áquila ser citado primeiro, ou o fato da esposa Priscila ser citado primeiro, fez com que eles tivessem uma disputa. Porque hoje parece que tem um casal que disputa dentro de casa. Deus não te chamou para você disputar um contra o outro. É para vocês caminharem juntos. Se vocês caminharem juntos, o diabo não vai conseguir destruir nada na sua casa. É tempo de caminhar junto. A Bíblia diz que andarão 2 juntos se não estiverem de comum acordo. É tempo de andar em acordo, andar juntos na mesma direção, com o mesmo propósito, com o mesmo alinhamento. Esses 2, em vez de ficar disputando, eles decidiram fazer 2 coisas. Primeiro, andar juntos, porque toda vez que um é citado, o outro também é citado. Não importa se um é citado primeiro ou outro primeiro. Toda vez que eles são citados, estão citando os 2, o casal, mostrando o que, Tiago? Que eles, não importa se um é mais importante, se um é menos importante, o que importa é para eles 2, é sempre estarem juntos, num propósito de viver o reino de Deus, num propósito de viver para a glória de Deus. É tempo de nós assumirmos a nossa posição dentro de casa e dizermos, nós estamos juntos, vamos caminhar juntos,
juntos, vamos viver o Evangelho juntos, vamos andar juntos para a glória de Deus. Só que esses dois decidem viver para Deus. Eles são citados por Paulo como seus cooperadores, como hospitaleiros. E é interessante que 20 e poucos anos depois, porque há uma diferença entre tantos ou tantos, então eu falo 20 e poucos. Quando Paulo vai escrever a sua segunda carta a Timóteo, ele vai saudar quem? Priscila e Áquila. Paulo está escrevendo a sua segunda carta estando prestes a morrer. Paulo está escrevendo, dizendo que ele está sendo já oferecido por aspersão. Ele está dizendo, é tempo de eu morrer, está chegando a minha hora, eu estou sentindo, mas peraí, tem um casal que eu preciso colocar aqui nessa carta que eu estou me lembrando deles. Ei, irmão, você não foi chamado para ser lembrado só para horas boas, não. É momento de nós sermos lembrados em momentos de dificuldade de alguém. Tem sempre alguém sofrendo mais do que você, mas através de você, Deus mudará histórias de vidas que estão sofrendo lá fora. Pessoas vão lembrar de você, porque você não será um casal comum nessa sociedade, mas você será um casal que será transformado pela palavra de Deus, e você será lembrado aonde você passar. O seu casamento será lembrado. Um dia esse casal esteve aqui e mudou a história da minha casa. Um dia esse casamento esteve aqui nessa cidade e mudou a história da minha família. A minha oração para Deus nessa noite e todos os dias da minha vida é: Senhor, aonde eu e a minha esposa chegar, que nós possamos ser um diferencial de Deus naquele ambiente. Deus trouxe você aqui nessa noite para te dizer: o seu casamento foi chamado para ser um diferencial na sociedade. Tiago, mas na minha rua tem isso, na minha rua tem aquilo, mas você na sua rua vai ser um diferencial para a glória de Deus. O seu casamento será um diferencial para a glória de Deus. A sua vida será um diferencial para a glória de Deus. É tempo de assumirmos o nosso tempo. E eu me lembro de um texto de Josué capítulo 9. A Bíblia fala que os gibeonitas foram e enganaram Josué. Enganaram o povo. Fizeram aliança enganando. Mas quando eles fizeram aliança e não podiam ser mortos por causa da aliança, Josué vai listar uma sentença sobre a vida deles. Ele vai dizer assim, ó: a partir de hoje, você e a sua casa serão rachadores de lenha e tiradores de água para o templo do meu Deus. Aí, é interessante nesse texto, que em Levítico capítulo 6, a Bíblia vai dizer que o fogo não pode se apagar sobre, que todos os dias o sacerdote precisava ir lá e reacender o fogo sobre a lenha. Tiago, o que isso quer dizer? Que só tinha lenha porque tinha uma família que rachava, só tinha água porque tinha uma família que trazia água. Talvez você não foi chamado para assumir um púlpito, mas você pode estar rachando lenha. Por quê, Tiago? Porque enquanto você continuar lá rachando lenha, tem fogo em cima do altar. Deus te chamou para você. Ei, irmão, Tiago, eu não sei pegar no microfone, eu não sei falar, eu não sei. Não, talvez você não foi chamado para isso, mas mesmo assim você pode dobrar os seus joelhos na sua casa, onde você entrar e dizer: Senhor, fogo, Senhor, fogo lá naquela igreja, Senhor, e o fogo arderá continuamente no altar. Deus está dizendo: eu quero levantar uma geração de famílias que talvez não assumem altares, mas eles são rachadores de lenha. Enquanto eles racham lenha, tem fogo no altar. Enquanto eles racham lenha, tem fogo no altar. Irmão, Deus está dizendo: é tempo de rachar lenha, é tempo de levantar de madrugada, rachar lenha como Abraão, porque no Gênesis 22 a Bíblia diz que Abraão levantou de madrugada para rachar
rachar a lenha e preparar a lenha para o holocausto que ele iria oferecer lá em cima. Irmão, é tempo de nós levantarmos de madrugada. É tempo de nós levantar. O que quer dizer de madrugada? É quando todo mundo está dormindo, todo mundo está desvalorizando o casamento, todo mundo está desvalorizando a família, todo mundo está desvalorizando a criação dos filhos, todo mundo está desvalorizando a igreja, mas você não. Você está lá na sua casa de joelhos dizendo: Senhor, eu quero lenha no altar. Senhor, eu quero lenha no altar. Senhor, eu quero lenha. Irmão, fique de pé nessa noite glorificando a Deus. Enquanto você ora, tem fogo. Enquanto você corta lenha, tem fogo. Enquanto você racha lenha, tem fogo no altar. Isso. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Há fogo de Deus essa noite, porque tem alguém ainda que racha lenha. Há fogo de Deus essa noite, porque ainda tem famílias que levantam de madrugada e dizem: Senhor, é tempo de lenha, é tempo de fogo, é tempo de lenha, é tempo de você. Senhor, eu quero fogo, eu quero fogo, eu quero fogo. Há uma presença de Deus nesse ambiente, há uma graça de Deus sobre nós. Isso. Há fogo de Deus nessa noite. Há fogo de Deus, porque alguém ainda está cortando lenha. Alguém ainda está cortando lenha. Você só está de pé e já tem fogo em você, porque ainda tem uma mãe que ora, ainda tem um pai que ora, ainda tem um pastor que ora, ainda tem uma pastora que ora. Você está de pé porque alguém ainda está orando. Isso. Encontre a sua família, encontre a sua família, abrace ela. Isso. Encontre a sua esposa, encontre os seus filhos. Isso, abrace ele, isso. Chore com ele, chore com ela. Diga assim: vamos cortar lenha. É tempo de cortar lenha. É tempo de orar mais. É tempo de chorar mais. É tempo de clamar mais. Tiago, mas por que lenha? Porque a Bíblia não fala cavaco, ela fala lenha. Ela não fala graveto, porque o graveto é aquela oraçãozinha que você faz lá de qualquer jeito. Quem me ensinava na minha casa, eu olhava assim, lá no meu tio, ia na casa dele: ó, vem Senhor Jesus, ser nosso convidado, e tudo que nos dá seja abençoado, amém. Mas não tinha sabe, aquele sentimento de gratidão. Havia somente uma religiosidade que era repetida. Mas há tempo de nós cortarmos lenha e não cavaco. Tiago, por que lenha e não graveto? Porque o graveto, quando você começa o churrasco, ele queima e logo some, o fogo apaga. Mas a lenha, aquela labareda pega. Mas quando o fogo acaba, ainda fica o quê? E o que Tiago, brasa precisa ter? Vento, sopro. É por isso que aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, eles estão ouvindo a palavra de Jesus, e quando eles chegam na casa, eles dizem assim: porventura não ardia no nosso coração quando ele falava as palavras? Por quê, Tiago? Porque eles não eram graveto como aqueles 380 que fugiram de Atos 2. Porque tinha 500 irmãos quando Jesus subiu, e agora quando vai descer o avivamento tem 120, 380 sumiram. Porque era um cavaco, era só para as horas boas. Mas aqueles 120 que eram lenha, eles estavam lá orando, dizendo: Senhor, tem brasa aqui ainda, tem brasa aqui ainda, tem brasa aqui ainda. Tiago, o que acontece quando chega Atos capítulo 2? A Bíblia diz: de repente veio do céu um som como de um vento. O vento começou a soprar, e a Bíblia diz: e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Irmão, aonde tem lenha tem brasa. Aonde tem brasa eu só preciso do sopro. Há um sopro de Deus sobre lenha aqui nessa noite. Você chegou apagadinho, mas Deus chegou aqui soprando e dizendo: há fogo, há fogo, há fogo, há fogo de Deus sobre a sua vida. Feche os seus olhos, isso, feche os seus olhos. Encontre sua esposa: meu amor, vem cá.
A hora se foi. Feche os seus olhos. Isso, comece a orar pela sua casa. Isso, comece a orar pela sua família. Isso, ore sobre os seus filhos. Diga: vocês são bênçãos de Jesus. Comece a orar pela sua esposa e diga: você é bênção de Jesus na minha casa. Comece a orar pelo seu marido e diga: você é bênção. Isso, é você que vai orar. Ora, ora. Deus está dizendo: a brasa, onde a brasa tem vento, e o vento sopra nessa noite, o fogo começa a descer. Há um fogo de Deus que desce sobre as casas nessa noite. Há um fogo de Deus, sim, Senhor. Sim, Jesus, Pai. Pai, eu oro por cada casa, por cada família nessa noite. Eu oro, Jesus, para que o teu fogo, Senhor, nunca se apague naquele altar. Que o fogo nunca se apague sobre aquela casa, Pai. Eu oro nessa noite, incendeia corações, incendeia famílias. Isso, Jesus. Pega com o teu fogo. Pega com o teu fogo nessa noite, para a glória de Deus. Dá para dar glória a Deus, crente. Em nome de Jesus, a tua família está blindada, tua família está guardada, a tua família é um projeto de Deus na terra, a tua família é escolhida por Deus para impactar as gerações, a tua família é um projeto dos céus. Só quem pode adorar ao Senhor aqui esta noite. Pastor Jair, glória a Deus, glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Você pode levantar as mãos e adorar Ele? O que o diabo quer é que a tua família seja derrotada, mas essa noite ele foi derrotado no nome de Jesus. A tua família é do Senhor. Aleluia. Levanta a tua mão e diga: a minha família é do Senhor. A minha família é do Senhor. Não vai se perder ninguém da tua casa. Não vai se perder ninguém da tua casa se você permanecer na presença de Deus. Aleluia. 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 Glória a ti, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Vamos ficar em pezinho um pouquinho. Eu quero convidar aqui o Anderson e a Késia. E, não sei, os pais, Damião, Alicinha, as testemunhas, pode passando aqui na frente. Isso aí. Bom, bem? Bom. Isso, isso, fica aqui assim, ó, de frente para a igreja lá. Isso. Deus abençoe. Isso. Nós vamos apresentar Laura dos Santos Borges, presente de Deus para o Anderson e a Késia. Aleluia. E uma coisa mais importante é que o Anderson, ele disse para mim na porta: pastor, a Késia quer descer as águas do batismo. E ela descendo as águas do batismo, eu quero a reconciliação da igreja. Aleluia. Aleluia. E mais da família deles, o Evandro, o irmão do Ivan, também me procurou essa semana assim: eu quero ser recebido. Eles vão ser recebidos na terça. Aleluia. Nós vamos, pastor Rafael vai orar aqui pela pequena Laura. Pastor, estenda a mão para cá para nós orarmos. Laura dos Santos Borges. Que nome bonito, né?
Pai, em nome de Jesus. Que esta criança cresça, não só na sua estatura física, mas também espiritual, psicológica, emocional. E que esta criança, Senhor Deus, seja motivo de muita alegria no meio desta família. Que esta criança, Senhor Deus, possa crescer guardada por Ti de todas as influências malignas que querem corromper a mente dos nossos filhos. Nós apresentamos, consagramos ao Senhor, e que esta criança, meu Senhor, ela possa crescer cheia de saúde, e a graça do Senhor esteja sobre ela, que o Espírito do Senhor esteja sobre ela. Abençoa os seus pais de maneira muito especial, Senhor, também o Maninho. Abençoa todos aqueles, Senhor, que aqui esta noite estão se juntando como família, como amigos, para celebrar esse momento. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Está consagrado ao Senhor. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe vocês, tá? Depois, se quiser tirar umas fotinhas aqui, fica livre, tá? Aqui, pastor, vamos dar o certificado para eles. Aí. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, tá? Isso. Vamos encerrar o culto. Pastor Dênio, fica na porta lá. Quem quiser ajudar o pastor Dênio. Pastor Tiago, quer